Olá a todos, meu nome é Kleber, vou falar mais uma vez aqui de Corinthians. Faz um mês mais ou menos que eu apresentei para vocês esse gráfico aqui, né, na verdade, que eu apresentei para vocês esse resultado de uma simulação, onde nós tínhamos que o Corinthians teria algo em torno de 35% de chance de rebaixamento com base nas probabilidades de vitórias e derrotas que eu coloquei para o time. Isso simulando todas as rodadas. Okay? E dentro dessa simulação, o Corinthians fazia em torno de 44, 45 pontos. E tínhamos, né, que a pontuação média do 17º colocado era em torno de 42 pontos. Bom, de lá para cá, né, foram 5 jogos. Nesses 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e empatou 1, né? Fez 13 pontos, empatou aquele jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Então, as chances de vitória do Corinthians em casa foram muito próximas de 100%, né? E fora de casa foi exatamente 100%. E nessa simulação eu colocava que fora o Corinthians tinha praticamente um terço de vitória, um terço de chances de empate e um terço de derrota. E em casa algo em torno de 60% a 65%. Bom, agora eu refiz essa simulação, eu vou mostrar para vocês o programa rapidinho. Temos aqui o programa, e nele a gente pode ver que eu diminuí um pouquinho as probabilidades do Corinthians vencer em casa, que era próximo de 70%, eu baixei para 60%, depois 30% de empate e 10% de derrota. E fora 40%, 35% a 25%. Okay? Os demais times eu mantive, né? Lembro que eu não modifiquei, por exemplo, o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense eu deixei tudo igual, porque o time vem ladeira abaixo, sabe? O time está muito ruim. A mesma coisa com o Bragantino, embora eu não mexi nas probabilidades do Bragantino. A gente pode ver que as probabilidades do Fortaleza, por exemplo, em casa é de 59%. E o Fortaleza é o único time que não perdeu em casa até agora, né? Nós poderíamos colocar algo em torno de 0 para o Fortaleza aqui. Mas eu não vou mexer nisso não, vou deixar mais ou menos assim. É a probabilidade que eles têm jogando em casa até 5 rodadas atrás. Eu não atualizei isso para as próximas rodadas. Poderia atualizar, ter um resultado um pouquinho melhor, mas nesse momento eu não vou fazer isso. Pode ser que, como nós estamos na data FIFA, eu faço isso até o final. Então vamos lá. Essa simulação aqui, pessoal, ela vai olhar umas outras informações agora. Ela vai me dar qual a probabilidade de um time ser campeão, qual a pontuação média desse time campeão. Ela vai me dar a pontuação média do top 7, top 8 e top 9, que é caso nós tivermos um G7, G8 e G9, e quais as probabilidades de um time estar dentro do G7, do G8 ou do G9. E também vamos olhar lá para o rebaixamento, ver quais são os times que têm maior probabilidade de terminar dentro da zona de rebaixamento e qual a pontuação média para isso. Eu já rodei essa simulação, eu fiz ela aqui 100 mil interações, então ele fez uma simulação do campeonato, aí ele fez mais outra, e ele plota os valores médios. Demorou um pouquinho, a gente pode ver aqui que demorou 2 horas e 33 minutos, então eu já vou apresentar os resultados para essa simulação. Bom, primeiro vamos olhar aqui para os times que têm maior probabilidade de ser campeão. Continua sendo o Botafogo, né? O Botafogo aqui apresenta um percentual próximo de 80%, o Palmeiras em torno de 15% e o Fortaleza em torno de 10%, né? Inter, Flamengo e São Paulo praticamente é traço, né? A pontuação deles é muito diferente. Eu acredito que essa probabilidade possa mudar em decorrência que há um jogo entre Botafogo e Palmeiras, né? Para acontecer daqui acho que 2 ou 3 rodadas. E então, dependendo de como o Botafogo se comporta, a gente pode ter uma pequena modificação. A pontuação média está em torno de 77 pontos. Naquela primeira simulação que eu fiz, quanto era? Naquela primeira estava dando 74. Então indica que o Botafogo ele melhorou o seu rendimento em relação àquilo que eu falei para ele. A pontuação média do campeão vai estar ali em torno de 77%. Okay? Esse é o valor mais provável, né? Dentro de 100 mil interações, cerca de 17.500 vezes foram com 77. Teve com 78, teve com 76, já teve até com 70 e teve até com 86 pontos. Quando a gente olha para o rebaixamento, a pontuação média está em torno de 42
antes continuava sendo 42, e as probabilidades, a gente pode ver que o Atlético Goianiense e o Cuiabá está em algo em torno de 100%, muito próximo de 100%, tá? Então eles teriam que vencer todos os jogos e depender por algum resultado à parte, né? Se eu não me engano, a pontuação do Atlético Goianiense é de 26 pontos, tem 15 pontos para serem disputados, ele pode chegar a 41, e 41, olha, a maioria das vezes o time pode cair com 41, né? Historicamente é isso que diz. Então, olhando para o campeão, a gente pode ver que o Corinthians caiu muito agora sua probabilidade. Sua probabilidade está abaixo de 1%. Eu gosto de afirmar que esses meus resultados aqui, dentro dessa minha simulação, eu não sou estatístico, eu sou um físico, eu gosto de trabalhar, de brincar com essas simulações, fazer isso em Python, eu uso uma inteligência artificial para ajudar eu contornar eventuais problemas do programa, porque não é o meu viés de estudo, mas esses resultados, eles estão muito próximos dos resultados apresentados pelo grupo de estatístico, matemáticos, na verdade, da Federal de Minas Gerais. Então, não tenho a mesma metodologia que eles utilizaram, eles têm muito mais respaldo para isso, mas aqui dá para a gente tirar algumas conclusões também. Agora vamos olhar para o grupo da frente, porque agora o Corinthians se configura entre os 10 primeiros, pelo menos nesse momento. Quando nós olhamos aqui para os 10 primeiros, né, para o que acontece ali para o G7, para o G8 e para o G9, nós podemos olhar aqui que Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Inter e Flamengo e São Paulo tem 100% de chance de terminar entre o G7, G8 e o G9, consequentemente. Aí vamos olhar para o G7. Quando a gente olha para o G7, o Cruzeiro tem algo em torno de 50% de chance, aí depois cai para o Bahia, aí vem 3 times muito próximos, Atlético Mineiro, Vasco e Corinthians. Lembrando que o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos para serem feitos. Vai fazer um agora contra o Flamengo e depois outro contra o Atlético Paranaense. Vamos olhar para o top 8, para o G8. O Cruzeiro aumenta a sua probabilidade, fica cerca de 80%. O Bahia, cerca de 70%. Aqueles outros 3 times vai a próximo de 20% de chance de ficar dentro do G8. Claro que aqui, se um fica, o outro não fica. E pessoal, quando a gente trabalha com essas estatísticas, não quer dizer que é isso que vai acontecer. A gente colocou uns dados para o programa, para o computador, ele vai lá e analisa com base nas probabilidades. Mas, por exemplo, o Corinthians jogou na última rodada contra o Vitória. O Hugo cometeu uma falha com 10 minutos de jogo. Aquilo poderia ser o suficiente para poder derrubar qualquer estatística, né? Se o Vitória se trancasse lá dentro, o Rodrigo Garro não jogasse o que jogou, o Memphis não aproveitasse os espaços, assim como o Yuri Alberto, e aí isso vai tudo por água abaixo. Então isso daqui são simulações, não quer dizer que vai acontecer. O que nós podemos dizer é o seguinte: olha, se pedirmos para esse campeonato acontecer X vezes, a probabilidade de que isso ocorra tantos por cento é tal. Isso a gente pode dar essa informação, ok? É isso que a gente está olhando aqui. Vamos olhar agora para o G9, né? Quando a gente olha para o G9, o Cruzeiro tem quase 100%, o Bahia está em cerca de 80%, Atlético Mineiro e Vasco cerca de 30% e o Corinthians ali em torno de 35% de chance de terminar entre os top 9, entre o G9. Quais seriam as pontuações para G7, para G8 e para G9? Bom, podemos olhar aqui, para terminar entre o G7, a pontuação média ela é em torno de 57 pontos. Mas, olha, 55, 56, 57 é possível. Quantos pontos o Corinthians tem no campeonato no momento? 41. Quantas rodadas faltam? Faltam 5, então são 15 pontos. Seriam 41 com mais 15, 56 pontos. Chegar a 56 pontos, o Corinthians teria que vencer todos os jogos e ainda torcer para alguns times como o Bahia, talvez o Vasco e o Cruzeiro não pontuar tanto. Então eu acho muito difícil o Corinthians terminar dentro do G7, porque teria que vencer todos os jogos e ainda torcer por algum tipo de combinação. Uma outra possibilidade é terminar dentro do G8, basta o Botafogo vencer a Libertadores, ou o Atlético vencer a Libertadores, mas o Atlético ficar numa posição à frente. Mas como o Atlético está muito para trás, o Botafogo vencendo é a melhor situação. Aí nós temos uma pontuação média de 54 e em algum caso aqui em torno de 53. Tá? Então 53, 54 são as maiores probabilidades. Pontuação acima disso, você tem menores
possibilidades. Claro, se você termina com 56, você vai estar dentro do G8, mas no entanto o G7 aumenta também, né? E por fim, para terminar dentro do G9, o G9 você precisaria ter algo em torno de 52 pontos, né? Olha, 51 e 53 tem as mesmas possibilidades, para poder ficar aqui dentro do G9. Para acontecer um G9, o Cruzeiro tem que vencer a Sul-Americana. Eu não acredito que o Cruzeiro venha vencer a Sul-Americana. Por outro lado, se o Cruzeiro não vence a Sul-Americana, como ele está à frente do Corinthians, o que tende a acontecer? Ele não tem vaga na Libertadores. Ele vai tentar jogar para classificar para a Libertadores também. A mesma coisa é o Atlético Mineiro. Se ele não vence a Libertadores, ele vai correr atrás para tentar se classificar. E esses 2 jogos que ele está devendo, né, que vai ser feito agora nesse período de data FIFA, vai ajudá-lo a fazer isso daí. Bom, então aqui a ideia minha era simplesmente atualizar aqueles resultados e incrementar algo mais, que seria as possibilidades de G7, de G8 e de G9 e quais seriam as pontuações médias. Eu acredito muito que o Corinthians pode chegar dentro do G8, nós temos um time com viés de alta e isso vai ajudar demais dentro do nosso campeonato. Então tá bom, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e vai Corinthians!